Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Frederico, mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com a segunda semana do material do PET, do nono ano do ensino fundamental. É importante que vocês estejam com de alguma maneira, com o material do PET em mãos, seja acompanhando aí pelo seu smartphone, ou então com o material impresso em mãos. Outra coisa que eu sempre lembro, que você pode adotar estratégias para o seu estudo, né? Essa teleaula, ela está aqui, eu estou gravando essa teleaula de uma maneira que auxilie você e tire dúvidas a respeito do material do PET, tá ok? Então, você pode printar a tela, tá ok? Eu fiz algumas pesquisas e que foram sugestão do próprio material do PET. Eu fiz essas pesquisas para você, para acelerar o processo de estudo para você, tudo bem? Por isso, você pode usar de algumas estratégias, anotar se você achar necessário, printar a tela, né? Ou então, depois que terminar a teleaula, você pode pesquisar os links sugeridos pelo PET para ilustrar melhor o seu estudo, tá ok? Vale lembrar também que as respostas que vão aparecer aqui são modelos de resposta. Você pode copiá-las, né? Mas a minha sugestão é que você, usando as minhas respostas como modelo, você vai produzir as suas, tudo bem? E também, em alguns casos, a minha opinião não é obrigatoriamente, ela não tem que ser obrigatoriamente igual à sua opinião. Então, as nossas opiniões podem divergir, tá ok? Então, você não é obrigado a responder igual ao que eu respondi, no caso, quando a pergunta for de cunho pessoal, tá bom? Então, vamos lá para o material. Aí no material do PET, né? O tema, prezado ou prezada estudante. Nesta semana, você vai relembrar as características estruturais de linguagem dos textos reivindicatórios e propositivos, identificando em textos argumentativos diferentes tipos de argumento. Além disso, você irá avaliar a coerência e fundamentação dos tipos de argumentos apresentados em textos reivindicatórios e propositivos, justificando sua consistência na defesa de tese. Recapitulando, a argumentação vem sempre associada a um desafio, convencer alguém de alguma coisa, demonstrar a validade de uma tese, defender um ponto de vista. A atividade de argumentar pode ser feita de diferentes maneiras, seguindo distintos formatos. Cada um desses formatos corresponderá a uma concretização textual específica, sendo chamados de gêneros textuais, neste caso, argumentativos. Então, pessoal, na pesquisa que é sugerida aí pelo material do PET, eu fiz para vocês, vocês vão entender melhor o que seriam essas estratégias argumentativas, tá certo? A gente pode trabalhar com citação, a gente pode trabalhar com um resumo de uma ideia, né? Tudo que reforce aquele argumento que está sendo defendido, tá bom? A gente vai ver melhor quais seriam essas estratégias que o material sugerido, ele sugere 3 estratégias possíveis na formulação de um argumento, tudo bem? Então, continuando. Dentre os principais gêneros argumentativos escritos, destacamos a dissertação, o artigo de opinião, a carta de leitor e o editorial, a resenha, o texto publicitário, entre outros. O que vocês já devem estar um pouco habituados é exatamente com dissertação e artigo de opinião. Normalmente, são esses 2 gêneros textuais argumentativos que são cobrados, seja em provas, né, ou concursos, no caso, o Enem,
concursos concursos públicos, tá ok? Vestibulares, normalmente são cobrados dissertações ou artigos de opinião, tudo bem? Então, continuando. Aí de onde foi retirado esse trechinho aí, tá bom? Então, ó, as orações se relacionam umas com as outras por meio de uma palavra ou expressão que as liga. Essa palavra ou expressão é chamada de conjunção. As relações que as conjunções estabelecem contribuem para que um texto seja coerente e coeso. Então, ó, esses dois conceitos de coesão e coerência são muito importantes, a gente estuda muito isso, principalmente na produção textual, tá certo? Então, existem esses elementos coesivos, no caso, podem ser essas conjunções que vão unir as ideias do texto, dando essa coesão ao texto. Nem sempre um texto coerente ele vai trabalhar com coesão, né? Mas para facilitar a coerência do seu texto, é importante você ter um texto coeso, tudo bem? Então, existe uma relação entre coesão e coerência, tá bom? Coerência é quando você começa um assunto e termina aquele assunto proposto. Você não foge do tema proposto, por exemplo. Isso é coerência, tá bom? Então, continuando, pessoal. As conjunções coordenativas ligam palavras ou orações do mesmo valor sintático. As conjunções subordinativas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Vocês vão ver que na pesquisa também que foi sugerida aí no material de vocês e que eu fiz, vocês vão entender melhor como que seriam essas conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, tudo bem? Então, continuando. Eu esqueci de falar no começo da teleaula, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais breve nessa teleaula do que eu fui na outra, tá bom? Então, vamos lá. Saiba mais. 3 estratégias argumentativas para melhorar sua redação. Aí de onde são as 2 sugestões feitas no material do PET aí de vocês. A primeira a respeito da produção textual lá, né? As estratégias argumentativas. E a outra sugestão diz respeito a o que a gente acabou de ver das conjunções. Tá bom? Então, vamos lá. 3 estratégias argumentativas, aqui lembrando, já não está mais no material do PET de vocês, tá bom? 3 estratégias argumentativas para melhorar a sua redação, por Mariana do Carmo Pacheco. Estratégias argumentativas são mecanismos fundamentais para que a sua redação, se a proposta for um texto opinativo, por exemplo, alcance o seu objetivo, defesa de posicionamento. Em um texto de opinião, nosso objetivo é apresentar e defender um posicionamento crítico. Como bem sabemos, para que isso seja alcançado, são necessários alguns cuidados com a elaboração de nosso projeto de texto e o desenvolvimento de cada ideia selecionada por nós. Então, ele vai apresentar aí, como a gente está vendo, na verdade ela, né, a Mariana, ela vai apresentar 3 estratégias para você montar o seu argumento, tá bom? Então, vamos lá. No texto dissertativo argumentativo, temos esta organização textual: introdução, problematização do tema, desenvolvimento, argumentação, fundamentação, defesa do ponto de vista. Tudo bem? E conclusão, balanço da discussão realizada ao longo do texto. A conclusão, você vai normalmente você vai concluir aquela ideia, né? Reforçar os argumentos que você apresentou, né? Tomar um posicionamento e, no caso, se for um problema social, por exemplo, né? Dentro do tema, um tema polêmico, você vai apresentar soluções para esse problema exatamente na conclusão, tudo bem? Na introdução, normalmente, a gente apresenta um tema, né, que vai ser discutido, e já faz uma prévia dos argumentos que a gente vai trabalhar durante o desenvolvimento. Não vou entrar em detalhes
nesses argumentos na introdução. Eu vou entrar em detalhes no desenvolvimento. Normalmente, quando você tem um tema polêmico, por exemplo, você vai, no desenvolvimento, trabalhar com dois parágrafos argumentativos. No caso, tema polêmico, um parágrafo favorável e um parágrafo, um argumento desfavorável no parágrafo seguinte, tá bom? Então, essas são algumas estratégias na hora de você montar o seu texto. Precisa ficar dentro dessa formulinha fechada? Não, né? Você pode ter até 3 parágrafos argumentativos, 4, né? Lembrando que, normalmente, num concurso, você tem limite de linhas, tá bom? Então, se você quer aumentar o número de argumentos, trabalhar com 4 argumentos, você vai ter menos espaço para trabalhar esse argumento, tá bom? Então, seria mais interessante você diminuir a quantidade de parágrafos argumentativos para que, assim, você trabalhe melhor um argumento, tá bom? Você tenha mais espaço. Só que tudo isso, pessoal, é sugestão de produção textual. Não quer dizer que você tem que seguir isso, tá bom? Então, são só sugestões. Você vai trabalhar com o que você tiver melhor naquele momento na hora de produzir o texto, tá bom? Então, continuando. Com essa divisão textual, podemos notar que o desenvolvimento é o maior representante da função principal de um texto dissertativo argumentativo, uma vez que a parte de maior concentração de argumentação está localizada ali, é o que eu falei, os argumentos vão ser melhor trabalhados, você pode até apresentar os argumentos na introdução, mas você vai trabalhar melhor os argumentos exatamente nos parágrafos argumentativos, ou seja, no desenvolvimento do seu texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Hoje, o sítio de português, pensando na relevância do desenvolvimento de um texto de opinião, separou 3 estratégias argumentativas para auxiliá-los na produção de textos argumentativos melhores. Sítio de português foi de onde foi retirado esse texto, tá bom, pessoal? Então, continuando. Um exemplo é sempre um elemento que traz força para a defesa de um ponto de vista, visto que é a melhor forma de comprovar uma opinião. Além desse benefício, há outro ganho ao fazer uso dessa estratégia. É um mecanismo bastante acessível. O que isso quer dizer? Há, no geral, 3 formas de exemplificação, e isso faz com que as possibilidades de uso pelos falantes sejam inúmeras. Observe. Então, o que ele vai propor aí, pessoal? Ele vai propor para você estratégias que vão fundamentar os seus argumentos, tá certo? Como você vai estruturar o seu argumento, como que você vai reforçar o seu argumento em cima dessas estratégias, tá bom? Então, vamos lá. Fatos divulgados na mídia. Aí ele dá um exemplo. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, na prática, a legislação brasileira confere o privilégio de não ficar em cárcere nenhum até o trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória para alguns grupos, como os detentores de diploma de curso superior. Com a decisão do Supremo, esse tempo vai encurtar, mas a cela especial continua lá. Então, o que nós temos aí em destaque nesse trecho aí? Tem um outro trecho que eu uso de exemplo. O Senado Federal havia derrubado essa aberração presente no artigo 295, inciso 7º do Código de Processo Penal, mas a Câmara dos Deputados barrou a mudança. Isso é bastante paradigmático em um país em que milhares de pobres seguem presos sem julgamento de primeira instância. Um escárnio. Escárnio é tipo uma gozação, né? Tá zoando da nossa cara, vamos falar assim. Então, ó, o que a gente tem aí nesses 2 trechos que é uma reflexão crítica? Ali faltou um R, desculpa a digitação aí, pessoal.
reflexão crítica, opinião do autor em relação ao tema. O que seria isso? Nessa hora, não tem como sonhar com o meteoro vindo e dando reset nas coisas. Dados estatísticos: 61% dos homens abordados afirmaram que uma mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de ser cantada e, para 49% dos mancebos, bloco de carnaval não é lugar para mulher direita. Além disso, 70% acreditam que as mulheres se sentem felizes quando ouvem um assovio e 59% acham que elas ficam felizes quando ouvem uma cantada na rua. Então, pessoal, os dados estatísticos, né? Depois eu vou voltar naqueles exemplos. Os dados estatísticos também são uma estratégia para você reforçar o seu argumento, tá bom? Então, você está aí provando com a realidade aquilo que você está falando. É claro que quando você faz esse tipo de citação na sua redação, você tem que provar de onde que você tirou essa citação, tá bom? Você não pode simplesmente apresentar os dados, porque vai ficar parecendo que você inventou esses dados, tá bom? Então, normalmente, quando você está lá no Enem, eles falam para você não copiar trechos do texto motivador, tá bom? Então, às vezes, esse tipo de reforço do nosso argumento, ele pode ser usado. Não quer dizer que você não possa usar esse tipo de reforço, né? É claro que você não vai apresentar dados estatísticos tão elaborados quanto esse daí, mas você pode apresentar dados estatísticos se você tiver certeza que aqueles números são verdadeiros, tá bom? Então, olha só, a reflexão crítica, opinião do autor em relação ao tema, que ele fala, nessa hora não tem como não sonhar com o meteoro vindo e dando reset nas coisas. Então, esse não tem como não sonhar, então, está muito mais relacionado ao desejo do autor, tá certo? Então, é uma opinião dele, tá certo? É uma reflexão ou uma crítica ou uma opinião ao tema que foi abordado. Vamos voltar para os dois textos que ele apresentou aí, ó. Então, quando ele fala em fatos divulgados na mídia, lembrando que eu falei, você não pode copiar coisas do texto motivador, e quando você está escrevendo o seu texto, você tem que apresentar a sua fonte, você não pode simplesmente jogar os fatos lá no texto. Então, o que a gente está falando aí, por exemplo, com a decisão do Supremo, esse tempo vai se encurtar, mas a cela especial continua lá, né? Então, foi tomada uma decisão do Supremo e ela foi divulgada, né? Então, o que está em negrito aí é exatamente o que foi divulgado na mídia, né? Ou o que está lá no artigo da lei. O segundo lá, o Senado Federal havia derrubado essa aberração presente no artigo 295, inciso 7º do Código de Processo Penal, mas a Câmara dos Deputados barrou a mudança. Então, você está reforçando um argumento dentro de uma coisa que foi publicada, que é lei, por exemplo. Ela está lá no papel. Então, não tem como contestar o seu argumento, ok? É isso que ele está apresentando aí para você. Não há como contestar o seu argumento se você prova, por exemplo, que existe uma lei que reforça aquele argumento que você está apresentando. Tudo bem? Então, vamos continuar. Os dados estatísticos que repetiu aí, ó, que a pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular, encomendada pelo Catraca Livre para a campanha Carnaval Sem Assédio, apontou que 61% dos homens abordados afirmaram que uma mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de ser cantada. E para 49% dos mancebos, bloco de carnaval não é lugar para mulher direita. Além disso, 70% acreditam que as mulheres se sentem felizes quando ouvem um assovio e 59% acham que elas ficam felizes quando ouvem uma cantada na rua. Então, aí ele está apresentando os dados realizados de uma pesquisa,
tá certo? Aí não é simplesmente uma opinião do escritor, né, do autor do texto. Ele está apresentando dados dessa pesquisa, tá certo? O que ele está reforçando aí? Exatamente o machismo que está presente nas pessoas, que mulher direita não frequenta carnaval. É isso que ele está falando, que, olha lá, 61% dos homens abordados afirmaram que uma mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de ser cantada, né? Então, isso aí está reforçando, não, está evidenciando, na verdade, o pensamento machista, tá certo? E para 49% dos mancebos, aí ele foi irônico quando ele usou esse termo aí, mancebo, né? Bloco de carnaval não é lugar para mulher direita. Então, está evidenciando um pensamento que é machista e que acontece, né? Ele está apresentando uma realidade, tá certo? Não é opinião do autor, tá certo? O que eu estou falando para você? Ele apresentando esses dados, ele está reforçando qual argumento? Que a sociedade brasileira é machista, ok? Esse é o argumento que ele está reforçando com esses dados aí, tá bom? Então, os dados estatísticos são importantes nesse sentido. Vocês me desculpem a confusão aí dos slides, tá bom? Mas eu acho que eu consegui explicar direitinho o que cada um desses dois pontos está falando. Exatamente qual que é o primeiro ponto. O primeiro ponto são fatos divulgados na mídia e o segundo ponto são dados estatísticos, tá ok? Então, continuando. A próxima aí são situações fictícias. Aí ele apresenta esse exemplo aí. Noite de quarta-feira em Ipanema, bairro carioca de classe média alta. Restaurante da moda, repleto de jovens bem-nascidos, sofre o terceiro arrastão do mês. Clientes e funcionários são assaltados e ameaçados de morte. Até aí a gente percebe que é o quê? Uma notícia, tá certo? Está apresentando um dado, um acontecimento, né? Que é frequente naquela região lá. Eis aqui o cotidiano violento da cidade maravilhosa, tá ok? Então, ele está apresentando dados. Por que será que ele afirma que é fictício? Vamos ver aí. Uma reflexão crítica, opinião do autor em relação ao tema. Eis aqui o cotidiano violento da cidade maravilhosa. Aí, o que está em itálico aí é a opinião do autor, tá certo? Como que ele reforça essa opinião dele? Através dos fatos que ele apresenta aí. Uma coisa que é rotina no Rio de Janeiro, tá ok? Na verdade, quando a gente fala de uma situação fictícia, você não pode provar que aquilo está acontecendo naquele momento. Você está falando que é uma realidade, que isso acontece no Rio de Janeiro, tá certo? Não é ao pé da letra que está acontecendo naquele momento, mas quando ele fala lá, uma média alta, lá, noite, quarta-feira, em Ipanema, bairro carioca de classe média alta. Restaurante da moda, repleto de jovens bem-nascidos, sofre o terceiro arrastão do mês. Então, isso aí é um fato, não é fictício, tá certo? Ele usou esse fato aí para reforçar qual é o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. É um cotidiano violento, tá ok? O que seria situação fictícia? Noite de quarta-feira em Ipanema. Pode ser que o quê? Ele está apresentando um dado que não é real, né? Talvez ele está apresentando isso aí, não é real, mas é bem possível de ter acontecido, tá ok? Ele não é real, mas é possível de ter acontecido. É um acontecimento normal na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Então, talvez por isso ele falou que é uma situação fictícia, mas é uma situação fictícia que não foge da realidade da cidade do Rio de Janeiro. Então, talvez seja isso. E isso reforça o argumento, tá ok? Eu posso falar, balas perdidas matam crianças todo mês no Rio de Janeiro. Agora mesmo pode estar acontecendo uma criança morrer com uma bala perdida,
né? Isso é um fato fictício, eu não tenho certeza, mas segundo os dados estatísticos, é bem provável que isso esteja acontecendo, tá ok? É nesse sentido. Então, vai muito pela lógica, pelo senso comum, vamos falar assim, né? Que sai na mídia todo dia, o que as estatísticas reforçam. Então, eu posso criar uma situação fictícia, mas que reforça aquela realidade. É mais ou menos isso que ele está falando aí. Não é obrigatoriamente que aquilo está acontecendo naquele momento, mas é bem possível que esteja, tá bom? Então, continuando. A argumentação de autoridade consiste em apresentar e interpretar a opinião de outros autores. Por que fazer isso em nosso texto? É simples essa resposta, com o objetivo de dar maior sustentação às nossas ideias e credibilidade ao nosso texto. Acessamos reflexões de autoridades no assunto, líderes políticos, artistas, filósofos, historiadores, a fim de que as nossas ideias tenham como fundamentação os argumentos de especialistas no tema abordado. Os argumentos de autoridade podem ser colocados em prática por meio de citações, é quando citamos precisamente a ideia de determinado autor. Nesse caso, as palavras do autor devem estar entre aspas. Então, a citação é importante você colocar entre aspas. Por quê? Porque não é você que está falando aquilo, é uma outra pessoa, tá bom? Continuando. Um exemplo de citação. O sociólogo Michel Foucault afirma que, aí ele põe ele entre negrito e entre aspas, nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. Então, o que ele colocou ali é uma fala não do autor desse texto aí, é fala de um outro autor, o Michel Foucault. Ele tá citando o Michel Foucault. Tudo bem? A publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor, à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público-alvo a adquiri-lo. Paráfrases. Ó, o que é paráfrase? Você vai pegar uma fala de um autor e vai criar uma versão dela, ou seja, você vai escrever o que você entendeu, você vai dar uma outra versão da fala daquele autor, tudo bem? Então vamos ver aí o que ele fala. É quando, com as nossas palavras, apresentamos a ideia do autor. Então, um exemplo, frase de Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Aí a gente vai fazer uma paráfrase. Marx considera que a religião é uma forma de alienação. Nela verifica-se a fratura entre o mundo concreto e o mundo ideal, entre o mundo em que o homem vive e o que ele desejaria viver. Por que razão surge esse mundo ideal? Marx diz que o mundo celeste é o resultado de um protesto da criatura oprimida contra o mundo em que vive e sofre, ou seja, procura-se um refúgio no mundo divino, porque o mundo em que o homem vive é desumano. Então, o que aconteceu? A frase original era: a religião é o ópio do povo. Quem afirmou isso? Foi o Karl Marx. A pessoa que escreveu esse texto aí embaixo, ela colocou a interpretação dela a respeito de a religião é o ópio do povo. Ele explicou, ele disse com as palavras dele o que o Marx quis dizer com a religião é o ópio do povo. Portanto, o segundo trecho aí é uma paráfrase, tá certo? Ela está explicando o que a primeira frase quis dizer, tá ok? Então, continuando. Argumento por alusão histórica. Assim como a argumentação por citação, a intertextualidade é uma das intenções dessa estratégia. Além disso, a relação com a argumentação por exemplificação, uma vez que fatos históricos também são meios que podem comprovar determinada afirmação, reflexão, crítica. Então, esse aqui, inclusive, pessoal, vai ajudar muito a gente na resolução da atividade que está aí no PET. Esse argumento ou alusão histórica, ele vai reforçar um argumento que eu estou falando, que eu estou dizendo, através de uma citação de um fato histórico. Ou seja, uma coisa que aconteceu no passado, ela vai reforçar aquele meu argumento.
tá certo? Por exemplo, a escravidão, como resultado da escravidão, hoje os negros no Brasil vivem muito mais na margem na região, na margem da pobreza do que a classe branca, né? Eu estou reforçando um fato histórico e a consequência desse fato histórico. O que a escravidão trouxe para a população negra no Brasil hoje, né? Qual que é a consequência da escravidão para a população negra hoje? Mais ou menos assim que a gente vai montar um argumento por alusão histórica, tudo bem? Continuando. Dessa forma, temos, com a alusão histórica, dois benefícios: possibilidade de comprovar a nossa opinião e dar maior credibilidade ao texto, uma vez que ser entendedor da história é demonstrar autoridade no assunto recortado. Continuando, o autor, ao fazer uso dessa estratégia argumentativa, estará comparando o passado e o presente, e a partir dessa comparação tecerá a reflexão crítica em relação ao recorte histórico realizado. Observem, exemplo, há exatos 122 anos era declarada ilegal a propriedade de um ser humano sobre outro no Brasil. Então, está falando aí da Lei Áurea, né, pessoal, que aboliu a escravidão no Brasil. Tudo bem? Então, o que eu falo aí de reforço de argumentação? Quando eu apresento um argumento, né, e reforço esse argumento com o fato do passado. Como eu disse, por exemplo, a escravidão no Brasil jogou o negro na classe pobre, na classe dominada, e até hoje ele é marginalizado. Então, a marginalização do negro pode ser uma consequência da escravização dos seus antepassados no passado recente do Brasil. Isso é o que eu estou querendo dizer. Eu estou pegando um fato histórico, por exemplo, a escravização do negro, e a consequência dessa escravização, o negro na classe social dominada, né? Do Brasil. Seria mais ou menos isso, tá ok? Então, ó, contudo, a Lei Áurea, curta, grossa e lacônica, não previu nenhuma forma de inserir milhões de recém-libertos como cidadãos do país, muito menos alguma compensação pelos anos de cárcere para que pudessem começar uma vida independente. Para substituir os escravos, veio a imigração de mão de obra estrangeira, agora assalariada. Os fazendeiros não precisavam mais comprar trabalhadores, podiam apenas pagar-lhes o mínimo necessário à sua subsistência, ou nem isso. Enquanto isso, o trabalho escravo moderno deu lugar a formas contemporâneas de escravidão, em que trata-se o trabalhador como animal, explora-se sua força física aos limites da exaustão e cria-se maneiras de prendê-lo à terra, seja por dívidas ilegais, seja por qualquer outra forma. Esse segundo parágrafo aí está dando exemplo de casos reais, né, da escravização moderna. A pessoa vai trabalhar numa fazenda, ela se endivida e ela nunca consegue pagar essa dívida. Ela vai trabalhar para sempre de graça lá, né, sendo escravo do fazendeiro e, ao mesmo tempo, ele vai ser explorado, né? Isso é exemplo de trabalho escravo moderno, tá ok? Então, ele pegou um exemplo do passado, que é a escravização antiga, né, que foi abolida na Lei Áurea, mas que ela continua acontecendo hoje, tá ok? Então, ele está reforçando um argumento num fato histórico e a consequência desse fato histórico para os dias de hoje, tá ok? Referências ao passado que se relacionam com aspectos do presente. Há exatos 122 anos, era declarada ilegal a propriedade de um ser humano sobre outro no Brasil. A Lei Áurea. O trabalho escravo moderno deu lugar a formas contemporâneas de escravidão. Isso aí são referências do passado que se relacionam com aspectos do presente e estão reforçando os nossos argumentos. Tudo bem? Então, ó, de onde foi retirado esse trecho aí. Então, agora nós vamos para segundo material que foi sugerido pelo material do PET, que é
a conjunção, tá ok? Vou tentar ser mais rápido. É um texto que foi escrito pela Daniela Diana, professora licenciada em Letras, atualizado em 4 de março de 2021. Então, conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Exemplos: ele joga futebol e basquete, dois termos semelhantes. Eu iria ao jogo, mas estou em companhia. Estou sem companhia. Duas orações. Classificação das conjunções. As conjunções são classificadas em dois grupos, coordenativas e subordinativas. Vamos ver as conjunções coordenativas. E aí, vai fazer prova para o Enem? Eu não vou fazer eu não vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Tudo bem? Então, o que ele fala aí, ó? O nem, ele é o quê? Na charge acima, o nem é uma conjunção coordenativa aditiva, porque está somando nem trabalhar, nem estudar, tá certo? Por isso que ele é aditiva, da ideia de adição, tá ok? As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. São divididas em 5 tipos. Número 1, conjunções aditivas. Essas conjunções exprimem soma. Quando a gente fala de orações independentes, que eu posso tirar uma, que a outra não vai ficar no prejuízo, tá certo? Por isso que elas são orações independentes. As conjunções aditivas, elas são o quê? Essas conjunções exprimem soma, adição de pensamentos. E, nem, não, só, mas também, não só, como também. Quando a gente fala não só isso, mas também aquilo, tudo bem? Não só uma coisa, como também outra coisa. Isso aí são conjunções aditivas. A reticências ali está falando que você vai preencher aquele espaço ali, tá bom? Então, continuando. Exemplo. Ana não fala nem ouve. Então, eu estou somando. Você poderia falar assim, ó, por que elas são orações independentes? Porque, veja bem, se eu tirar o nem ouve, eu vou ter uma oração produzindo sentido. A Ana não fala. Outra oração, Ana não ouve. Quando eu uso Ana não fala nem ouve, eu estou somando as duas dificuldades que a Ana tem. Tudo bem? Por isso que ela é aditiva. Aditiva no sentido de soma. Tá ok? Número 2, conjunções adversativas. Exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto e todavia. Tá certo? Você fala uma coisa, mas você fala o contrário daquela coisa que você falou primeiro. Vamos ver um exemplo. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Aquela música dos Mamonas Assassinas. É importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Então, isso aí é uma ideia adversativa. Então, não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. É importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. É importante competir para o rapaz? Não, importante para ele é a vitória. Então, essa aqui é a ideia. No entanto, quando ele usou o mas, no exemplo dos Mamonas Assassinas, ele está falando de ideias opostas. É isso que é a ideia da conjunção adversativa. Tudo bem? Número 3, conjunções alternativas. Exprimem escolha de pensamentos. Ou, já, ora, quer, seja. Por exemplo, quer você vá à escola, quer você não vá, você tem que estudar, tá certo? Então, você tem alternativa, ir à escola ou não ir à escola. Está te dando duas opções, tudo bem? Então, exemplo, ou você vem conosco, ou você não vai. Duas opções, você vem ou você não vem, certo? Número 4, conjunções conclusivas. Exprimem conclusão de pensamento. Logo, por isso, pois,
quando vem depois do verbo. Portanto, por conseguinte e assim. Então, quando a gente falou lá dos textos argumentativos, do gênero dissertativo argumentativo, a gente pode usar esse tipo de conjunção como um elemento coesivo exatamente no início da conclusão do texto, ou seja, no último parágrafo. Portanto, aí você está dando um elemento coesivo e, ao mesmo tempo, gerando coesão ao texto, usando uma conjunção conclusiva. Tudo bem? Olha a importância de se estudar esse tipo de expressão, esse tipo de palavra, na hora que a gente vai produzir um texto. Tá ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Qual que é a consequência da chuva? O que eu concluo quando chove bastante? Para o agricultor, é que a colheita está garantida. Tudo bem? Número 5, conjunções explicativas. Exprimem razão, motivo. Que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo. Porquanto, por conseguinte. Conseguinte. Então, você está explicando um fato. Por exemplo, não choveu porque nada está molhado. Então, eu estou vendo, estou fazendo uma leitura do lugar que eu estou. Se o chão não está molhado, quer dizer que não choveu. Então, eu estou dando uma explicação por que não choveu. Porque o chão não está molhado, tá ok? Então, vamos continuar. Agora a gente vai para as conjunções subordinativas, tá ok? Aí a gente tem essa charge. O que é isso, Wes? Minha lista de promessas para o ano novo. Deixa engordar, ficar pobre, continuar sem namorada. Que raio de lista é essa? Já que eu nunca cumpro minhas promessas de ano novo, estou tentando a psicologia reversa. Então, o que a gente fala? Já que é uma conjunção subordinativa causal. Então, já que eu nunca cumpro minhas promessas de ano novo, estou tentando psicologia inversa. Então, o já que ele falou aí é uma conjunção subordinativa causal. Está dando uma ideia de causa, tá certo? A causa de eu nunca cumpri as minhas promessas, eu nunca cumpro as minhas promessas. Então, consequência disso, eu vou usar uma psicologia reversa, tá ok? Então, ó, as conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra. Dependentes quer dizer o quê? O contrário da independente. A oração dependente quer dizer o quê? Se você tirar ela da frase, vamos falar assim, ela vai ficar sem sentido. Então, uma frase ou uma oração, né, no caso, ela vai depender da outra oração para ela produzir sentido. Se você tirar ela, você vai tirar o sentido da oração. Então, olha lá, dependentes uma da outra e são divididas em 10 tipos. Quais são tipos de conjunções subordinativas? São conjunções integrantes. Introduzem orações subordinadas com função substantiva, que e se. Exemplo, quero que você volte já. Não sei se devo voltar lá. Então, nesse caso, são conjunções integrantes. Conjunções causais, vamos dar um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Conjunções causais introduzem orações subordinadas que dão ideia de causa. Que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. Exemplo, não fui à aula porque choveu. Como fiquei doente, não pude ir à aula. 3. Conjunções comparativas. Introduzem orações subordinadas que dão ideia de comparação. Que, do que, como. Exemplo, meu professor é mais inteligente do que o seu. Então, estou comparando um professor ao outro. Tudo bem? Conjunções concessivas. Iniciam orações subordinadas que exprimem um fato contrário ao da oração principal. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que. São conjunções concessivas. Então, vamos ver aí o exemplo. Vou à praia, embora esteja chovendo.
Então, qual é a concessão? O que que impediria de eu ir à praia e mesmo assim eu estou indo? Estar chovendo. Então, ela está dando uma concessão, certo? Embora esteja chovendo, eu vou à praia. Número 5, conjunções condicionais. Iniciam orações subordinadas que exprimem hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Caso, contanto que, salvo que, desde que, a não ser que. Exemplo, se não chover, irei à praia, tá certo? Então, é uma condição de eu ir à praia, se não chover. Se chover, eu não vou, tá certo? Então, nesse caso aí, ele está apresentando uma condição para eu fazer aquele determinado ato, tomar aquele determinado ato, fazer aquela determinada coisa. Tudo bem? Continuando, número 6, conjunções conformativas. Iniciam orações subordinadas que exprimem acordo, concordância de um fato com outro, segundo, como e conforme. Exemplo, cada um colhe conforme semeia. Então, conformativa, então, é o resultado. Se eu semear mais, eu vou colher mais. É a consequência daquele meu ato. Tudo bem? É uma ideia proporcional, vamos falar assim. Número 7, conjunções consecutivas. Iniciam orações subordinadas que exprimem a consequência ou o efeito de que se declara na oração principal que, de forma que, de modo que, de maneira que. São concessões, consequências, né? Então, a conjunção consecutiva vai exprimir consequência. Exemplo, foi tamanho o susto que ela desmaiou. Qual que é a consequência dela ter tomado o susto? Ela desmaiar, né? Então, número 8, conjunções temporais. Isso aqui vai dar ideia de tempo. Iniciam orações subordinadas que dão ideia de tempo. Logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Exemplo, quando as férias chegarem, viajaremos. Então, quando está dando ideia de tempo. Número 9, conjunções finais. Iniciam orações subordinadas que exprimem uma finalidade, a fim de que, para que. Então, eu faço isso para conseguir aquilo, ok? Então, eu estou fazendo uma coisa para ter com a finalidade de conseguir aquilo. Então, eu estudo para que adquira conhecimento. Então, é nesse sentido, tudo bem? Então, um exemplo que ele dá aí, ó. Estamos aqui para que ele fique tranquilo. Então, você está naquele momento, naquele lugar, para tranquilizar algum amigo, tudo bem? 10ª e última, conjunções proporcionais. Iniciam orações subordinadas que exprimem concomitância, simultaneidade. Então, elas são à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Exemplo, quanto mais trabalho, menos recebo. Então, a ideia de proporcionalidade, aí a gente vai para a matemática, está dando uma ideia inversamente proporcional. Ou seja, enquanto uma grandeza aumenta, proporcionalmente, a outra diminui. Vamos ver um outro exemplo, que é diretamente proporcional. Quanto mais eu vivo, mais velho fico. Então, quer dizer o quê? O tempo que você vive, você vai ficar mais velho. Não existe o contrário. Quanto mais eu vivo, mais jovem eu fico. Isso aí não é uma ideia lógica, né? A lógica é, quanto mais tempo você vive, mais velho você fica, né? Então, essa que é a ideia aí das conjunções proporcionais. Aí eu vou até puxar um pouquinho para a matemática, aquilo que é diretamente proporcional, ou seja, quanto uma coisa aumenta, a outra vai aumentar também, e inversamente proporcional. Enquanto uma coisa aumenta, proporcionalmente, a outra diminui, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar com conjunções proporcionais, tá ok? E aí, de onde foi tirado essa sugestão do PET, tá ok?
Então, ó, as atividades. Vamos lá, pessoal. Lembrando, não simplesmente copie a resposta. Tente produzir a sua, tá bom? Então, vamos lá. Leia o texto abaixo para responder as questões. Brasil e o sistema racista. O conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que ainda hoje é inviabilizada e tendo os direitos humanos violados. Quem escreveu foi a Josefina Serra dos Santos e a Denise da Costa Eleutério, e também a Neuza Maria. Foram 3 escritoras desse texto, coautoras, né? Então, ó, a morte do povo preto não pode continuar passando despercebida, mas o que esperar de uma sociedade racializada? O genocídio da população não branca transforma em estatísticas vidas que se perderam sem chance de defesa. Ser negro é marcador social. E quem é negro sente na pele a dor de ser negro em um país onde o racismo prevalece. A Lei número 7.716, de 1989, de autoria do deputado Carlos Alberto de Oliveira, daí ser mais conhecida como Lei KO, criminaliza o racismo e possibilita ferramentas que poderiam mudar o cenário de violência atual. Mas o que faz uma lei valer é o uso. Ela precisa ser popularizada, trabalhada nas escolas e nas bases para que os jovens tenham conhecimento dela e se apropriem de seus efeitos até quando efeitos, desculpa, pessoal. Até quando uma mãe vai chorar? Há uma hierarquização, uma sociedade hegemônica que alimenta as desigualdades sociais, omitindo da população preta o acesso aos seus direitos, deixando-a à margem, em situação de risco e vulnerabilidade social, naturalizando diariamente a morte dos jovens negros, que continua tombando diante de um quadro generalizado de violência e opressão. Não podemos ficar omissos frente a tantas atrocidades. Precisamos desconstruir as estruturas excludentes que se retroalimentam e mantêm a desigualdade, a apartação social e nos insere em uma inclusão perversa, matando irmãos nossos, tirando-nos a liberdade de ser quem somos, de construir nossa identidade e vivê-la de forma plena. A sociedade questiona a legitimidade de nossas ações, cultura e etnia, não levando em conta que o Brasil é o segundo país do mundo em população negra. Uma população que é de luta, resistência, mas que, infelizmente, ainda hoje perde vidas em razão de desigualdades e injustiça. O conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que, ainda hoje, é inviabilizada, tendo direitos humanos violados. O racismo estrutural, simbolicamente, mantém o povo preto no tronco, sem voz e anestesiado pelo sofrimento psíquico, leva com ele as dores de ser negro em um país patriarcal, machista, racista e classista. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 diz que somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que a prática do racismo constitui crime inafiançável, direitos que não são respeitados. Há no Brasil uma coisificação. Negros e negras deixam de ser vistos como pessoas e são tratados como coisas, deixando à mostra uma sociedade cruel e desumana, adoecida por padrões e valores deturpados que julgam e condenam pessoas por sua cor, raça e classe. As mulheres negras lutam contra o machismo, racismo e exclusão. A diferença enorme nas construções sociais de ser mulher e ser negra. Existe uma desigualdade histórica que privilegia a população branca em detrimento da não branca. A nossa sociedade embasa comportamentos racistas e discriminatórios que se perpetuam e seguem ceifando vidas inocentes.
Precisamos lutar por uma sociedade mais justa, que se organiza no sentido de recuperar as injustiças sociais. A luta antirracista é de todos nós. Precisamos nos indignar e deixar claro para a sociedade que não admitimos o racismo, não toleramos e nada e nem ninguém vai nos silenciar. Nós brasileiros somos descendentes, sim, de povos africanos, e reconhecer nossa ancestralidade é passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. É inconcebível que, em pleno século XXI, continuemos ignorantes em relação à cultura, etnia e tradições do povo preto. Ser negro transcende a cor. A ignorância gera preconceito racial, que se manifesta de forma violenta, como os assassinatos dos jovens negros e a destruição das casas religiosas, tentando tirar do negro a identidade. A exclusão viola o principal direito humano, que é o direito à vida, e coloca a população não branca em uma realidade de terror e sofrimento que se tornam apenas dados estatísticos. E todas essas situações reais de lutas e sofrimento são naturalizadas socialmente, impedindo a população negra de ter acesso a direitos humanos fundamentados, instituídos e efetivados. Para que haja mudança, lutemos por um Brasil melhor, sem racismo e com igualdade plena. Esse é nosso compromisso e nossa esperança. Membros da Comissão da Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal. Então, de onde foi retirado esse texto aí, tá bom, pessoal? Ao escolher esse gênero, vamos para a questão número 1. Ao escolher esse gênero textual, as autoras do texto objetivaram. Letra A. Construir uma análise irônica sobre o assunto abordado. Letra B. Evidenciar por meio da sátira os acontecimentos atuais que despertam o interesse público. Letra C. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Letra D. Expor seu posicionamento, expor seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. Então, ó, como a gente trabalhou, fica óbvio qual que é a nossa resposta, né? A gente trabalhou com argumentos, né? Com uma dissertação argumentativa ou um texto de opinião. Na verdade, esse texto que nós trabalhamos, ele se enquadra no gênero artigo de opinião, tudo bem? Então, o que que a gente faz no artigo de opinião? A gente faz o seguinte: a gente expõe o nosso posicionamento sobre determinado interesse de tema público. Isso é um artigo de opinião. Ou seja, esse texto que a gente acabou de ler é um artigo de opinião, porque as 3 autoras estão expondo o seu ponto de vista, tá certo? Estão dando uma opinião, estão reforçando seus argumentos, principalmente com fatos históricos, né, que a gente vai ver durante a resolução dos exercícios. Então, vamos lá. Questão número 2. Qual é a questão central abordada no texto lido? Aí a gente vai para onde? A gente vai lá para o título do texto. Olha lá, ó. Conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que ainda hoje é inviabilizada, tendo os direitos humanos violados. Então, isso aí é o tema do texto, né? Na verdade, seria aquele subtítulo que está lá no começo. Então, o conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que ainda hoje é inviabilizada, tendo os direitos humanos violados. Então, isso aí está lá no texto, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Que a questão central abordada no texto é exatamente o que a gente chama de racismo sistematizado, né? Ele está dentro do sistema. Às vezes a gente pratica ele de forma irracional, né? De forma a gente faz sem perceber que está fazendo, né? Que às vezes pode soar até como uma desculpa. Ah, desculpa,
eu não sabia que eu estava fazendo isso. Mas, para dizer que o racismo ele está enraizado na nossa cultura, né? É uma coisa que a gente tem culturalmente e não é uma coisa legal, né? Então, esse que é o tema principal aí abordado pelo texto, tá ok? Então, ó, número 3. Com relação ao problema apontado, qual é a posição defendida pelas autoras? A morte do povo preto não pode continuar passando despercebida, que é o que ela falou lá. Ó. Fica clara nesse trecho a opinião das autoras no que diz respeito ao tema que será abordado no restante do texto. Ou seja, para elas, a morte dos negros no Brasil em decorrência do racismo estrutural não pode ser ignorada. Tema que ela vou abordar no texto, exatamente o racismo estrutural, tá ok? Então, é isso que elas estão falando, aí a opinião delas. A gente não pode achar como uma coisa normal, a gente não pode deixar simplesmente aquilo acontecer e achar que aquilo é normal, tá ok? Então, é isso que elas estão falando aí. Questão número 4. Segundo as autoras, a quem a responsabilidade por esse problema abordado pode ser atribuída? Transcreva um trecho em que as autoras utilizam uma metáfora para mostrar a origem do problema. Então, o trecho é o seguinte: o racismo estrutural simbolicamente mantém o povo preto no tronco. Isso aí, pessoal, é uma metáfora, tá certo? Existe o tronco físico hoje, como havia lá no tempo da escravidão, que o negro era flagelado, né, por castigo, por maldade, né? Então, existe fisicamente esse tronco hoje? Não. Os flagelos hoje, eles são mais intrínsecos, né? Vamos falar assim, são mais subjetivos, né? Eles estão mais nas entrelinhas, eles não são um racismo, não é um tronco que eu vejo ali, não é um tronco literal, mas o negro, segundo o que elas estão falando aí, o negro sofre com o racismo, né? O racismo é o tronco dos dias modernos, né? Ele era um racismo, o que a gente chama de racismo velado hoje, né? Que não era na época da escravidão. Hoje é um racismo mais velado. Então, vamos ver o que a gente pode afirmar a esse respeito desse trecho aí. Pelo que vemos nesse trecho retirado do texto, o principal responsável pelo problema do racismo no Brasil é o racismo estrutural. No que diz respeito à ideia de metáfora, esta é uma figura de linguagem que apresenta uma palavra ou expressão no sentido figurado. Assim, podemos defini-la como sendo uma espécie de comparação, porém, uma comparação implícita, pois não exige conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Podemos constatar que há uma metáfora nessa expressão, o povo preto no tronco, pois as autoras fazem uma imagem figurativa, comparativa, do que era o tronco no período da escravidão e como escravidão, como o que os negros sofrem nos dias atuais em relação ao racismo estrutural. Então, é uma figura de linguagem utilizada para ilustrar como os negros estão sofrendo hoje, graças ao racismo estrutural. Tudo bem? Então, continuando. Sim, as autoras evidenciam uma estratégia para convencer os leitores da posição que defendem. Qual é essa estratégia? A estratégia utilizada por elas pode influenciar a opinião dos leitores do texto? Explique. Então, a gente tem o seguinte: a principal estratégia apresentada pelas autoras para convencer os leitores de que a morte de negros, efetivamente por causa do racismo estrutural, e que este deve ser combatido, dá-se pela apresentação de dados históricos que comprovam os argumentos apresentados por elas, assim como apresenta leis que intencionam o combate a esse problema, racismo estrutural, e como elas devem ser usadas para fazê-lo. Desculpa, ali tem um errinho ali, tá bom, pessoal? Tem separação de sílaba ali. Aquilo ali é um errinho de digitação, tá bom? Desculpem.
Trechos como a Lei número 7.716, de 1989, de autoria do deputado Carlos Alberto de Oliveira, daí ser mais conhecida como Lei K.O., criminaliza o racismo e possibilita ferramentas que poderiam mudar o cenário de violência atual. Aponta exatamente a citação de leis que tensionam combater o racismo no Brasil. Nós, brasileiros, somos descendentes, sim, de povos africanos e reconhecer nossa ancestralidade é passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. Nesse trecho, a ancestralidade das populações negras no Brasil remete a um fator histórico que é usado para sensibilizar o leitor e trazer à tona a ancestralidade do racismo e sua sistematização comportamental do brasileiro. Então, tudo isso aí que a gente trabalhou, pessoal, eu provei com trechos do texto essas estratégias que elas usaram. Elas usaram a citação da lei, ou seja, que a gente fala lá de citação da mídia, né? Coisas que foram publicadas, né? E a citação de fatos históricos para comprovar os argumentos dela. Por exemplo, elas falam assim como o negro ele tem essa sua ancestralidade dos escravos africanos, também existe uma ancestralidade que é negativa em relação ao racismo. O racismo ele foi sistematizado no comportamento do brasileiro. Às vezes, ou seja, às vezes ele age de forma inconsciente, né? Mesmo assim, esse racismo inconsciente ele tem consequências muito importantes para os negros, para as populações negras, tá bom? Então, é mais ou menos esse o reforço do argumento delas, os fatos históricos e as citações que foram publicadas, tá bom? Então, continuando. Questão número 6. No fragmento que segue, uma das palavras destacadas coordena, a outra subordina, aponte as relações lógicas que elas estabelecem. Então, vamos lá. Nós, brasileiros, somos descendentes, sim, de povos africanos e reconhecer nossa ancestralidade é passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos para, né, desculpa ali, é passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. Então, a gente tem duas conjunções, o e o para. Vamos ver o que a gente pode falar a respeito das duas. O e trata-se de uma conjunção coordenativa aditiva, pois acrescenta ou soma a ideia de reconhecer a ancestralidade à ideia anterior de descendência de povos africanos, reforçando-a. A segunda, para, é uma conjunção subordinativa final, pois aponta o direito à cidadania como uma finalidade da luta por políticas afirmativas dos negros. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido mais breve do que a aula anterior, tá bom? Sei que é muita informação, só que tá tudo aí interligado no material do PET e não tem como a gente não trabalhar essas informações e para facilitar a vida de vocês. Então, eu me sinto obrigado a trabalhar com todas essas informações para vocês, tá bom? Eu espero que as dúvidas estejam sendo tiradas com essas teleaulas. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Em alguns casos, como questão de múltipla escolha, não tem como, você tem que copiar, né? Mas as questões abertas, eu estou apresentando para vocês opções de resposta. Não quer dizer que você tem que responder igualzinho ao que eu respondi. Se você não responder igualzinho ao que eu respondi, sua resposta vai estar errada. Não, né? Então, tente produzir a sua resposta baseado nesses exemplos, nesses modelos que eu apresentei para vocês. Tudo bem? Eu quero deixar aqui uma homenagem a uma amiga minha que faleceu ontem à noite, né? Hoje, 29 de março, né? A minha amiga Elisângela Guesta morreu de Covid-19 ontem,
ela estava internada no Hospital Madrecor e não resistiu à doença, né? Então, eu quero dar aqui a minha homenagem à minha amiga, dizer que ela era uma amiga especial e que ela vai fazer falta. A alegria dela, principalmente, alegria, vontade de viver que ela tinha, vai fazer falta. Se cuidem, viu, pessoal? Essa doença não tá brincadeira, tá bom? Tá morrendo muita gente que a gente ama, né? Infelizmente. Então, a gente tem que se cuidar. E tá morrendo gente jovem, né? Pessoas que com 40 anos estão sendo internadas e morrendo com Covid-19. Então, não é uma doença que escolhe faixa etária, tá bom? Você se cuide e tome cuidado, tá bom? Um grande abraço para vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.